Se você pudesse voltar atrás nas suas decisões, em alguma coisa na sua vida, você mudaria alguma coisa? Você tomaria alguma decisão diferente? E a maioria de nós diria que sim, né? A maioria de nós traz consigo aqui algum tipo de arrependimento, né? Traz assim uma ideia de que em algum momento tinha uma decisão, essa decisão era importante e eu tomei uma decisão que gerou consequências e eu não gostei dessas consequências e eu não concordei com aquilo que aconteceu, eu não me senti bem com aquilo que aconteceu depois. E muitas vezes a memória, ela fica, né, nós ficamos voltando nessas memórias e a gente fica relembrando esses momentos e pensando, se eu tivesse escolhido diferente, se eu tivesse tomado aquela decisão naquele momento, alguma coisa diferente teria acontecido, né? A gente tem uma plena convicção de que aquilo é a causa de tudo o que eu tô experimentando muitas vezes aqui agora, né? A gente traz ali o passado como se fosse uma decisão que realmente eu tinha uma outra forma naquele instante de agir. E realmente a gente tem as formas aqui, né? A gente se coloca nas situações e a gente tem. Eu sei que aparentemente eu tenho a opção A e a opção B, ou muitas opções, né? Em algumas situações as possibilidades são muitas. Mas na maioria das vezes a gente tá ali entre duas coisas, né? Ou eu atuo dessa forma ou eu atuo daquela. E a gente coloca isso no presente muitas vezes, né? A gente traz aquelas decisões para o agora e a gente fica enfatizando aquilo. Então, quando eu tô nesse instante presente aqui, né, relembrando memórias passadas, coisas que já passaram, decisões que eu já tomei e resultaram no que resultaram, qual é a lógica, né? Qual é o sentido de eu continuar nesse momento aqui agora, pensando em coisas que eu não fiz e que eu penso que teriam resultados diferentes? Será que realmente teria, né? Será que realmente, se eu tivesse tomado aquela decisão, alguma coisa seria mesmo diferente? Porque a gente precisa aceitar que isso não é assim, né? Se a gente estiver pensando, se eu estiver já identificada com uma ideia de eu ser essa pessoa, e aí imaginar uma ideia de um passado de uma pessoa que existiu, qualquer decisão que eu tenha tomado naquele momento não faria diferença alguma. Não faria diferença alguma porque a decisão, se eu estivesse tomando uma decisão naquele momento e ainda houvesse essa ideia de que eu sou uma existência à parte de Deus, eu ainda sou algo escolhendo no mundo, tendo possibilidades e diferenças, né? Como se uma decisão que eu tomo resulta numa coisa, e aí parece que é diferente daquela outra situação. Né? Um exemplo, uma pessoa que decide ter um filho, né? Ela parece que é uma coisa que não dá pra voltar atrás, não dá pra voltar atrás em ter um filho. Algumas situações a gente consegue voltar atrás, né? Sei lá, eu vou para um emprego novo e eu vejo que eu não quero mais aquele emprego, eu volto atrás e saio daquele emprego. Mas um filho, né? Quando tu tem um filho, não tem como voltar atrás, simplesmente tu teve o filho. Então, aparentemente, parece que eu ter tomado essa decisão de ter um filho resultou numa consequência, e se eu não tivesse tido esse filho, teria uma outra, né? Teria uma outra resposta, que aconteceriam outras coisas. Só que dentro da ideia de individualidade, não importa quais os caminhos eu escolha dentro do mundo. Não importa se eu escolha ser uma dona de casa, uma mãe de família, ou se eu escolha ser uma empresária que vai lá e tem sucesso, faz isso, faz aquilo, não importa. Dentro do mundo, as escolhas, elas só estão sendo feitas com um único propósito, que é acabar com esse corpo na ideia de morte, né? Esse é o único propósito dentro da ilusão. Então, não adianta a gente ficar remoendo e trazendo aqui situações que eu penso que me trariam uma outra coisa, porque a gente pensa na sensação, né? Pensa que, sei lá, tudo que eu passei na ideia de ser mãe, as sensações que eu sinto, as coisas que eu passei seriam diferentes, as ideias, sei lá, de sacrifício, de esforço, de todas as coisas que eu passei ali parece que seriam diferentes se eu tivesse escolhido por uma outra coisa, só que não teria, porque de dentro das crenças, as nossas escolhas, elas vão nos colocar
nos mesmos lugares, só que com aparências diferentes. Então vai aparentar que na nossa volta, aqui na historinha do personagem, vai parecer que é diferente, mas é a mesma coisa. Porque o que está guiando essa imagem aqui é um pensamento de separação, é uma ideia de estar separado de Deus. Então tudo o que eu vou ver vai refletir o sistema de pensamento que está incluído nisso, né? Toda a ideia de falta, toda a ideia de ser algo sem valor, de ser algo rejeitável, de ser algo incompleto, tudo isso vai estar sendo refletido através das cenas em que eu tô me colocando aqui. Então a ideia de que eu não teria sofrido tanto, sei lá, se eu tivesse escolhido por isso ou por aquilo, ela não é verdadeira, ela não é real, porque realmente não importa quais foram as escolhas. Então essa mudança, ela precisa ser uma mudança de percepção de existência. Por isso que isso pode ser feito nesse instante agora, né? Eu pegar todas essas memórias, trazer aqui, né? Tudo isso que fica vindo, mas lembrar que a existência nunca escolheu por nada, porque não tem um passado para um eu ter passado por isso ou por aquilo e ter feito escolhas dentro do mundo. Então, retirar toda a ideia de existência disso é o que traz a paz, porque ficar aqui, né, nessa historinha mental, nessa converseira toda, vai adiantar o quê, né? Que mudança que eu posso fazer se eu tô aqui agora? O que eu vou fazer com esse passado se ele não tá aqui agora, né? Se eu não tô aqui com as decisões de um passado para tomar, eu só tô com as decisões presentes. Então, tudo o que eu decidi vai partir do agora. A única coisa que a gente pode fazer é observar, sim, as coisas que a gente decidiu e que, sim, ok, eu penso que aqui teria coisas que agora eu não vou mais fazer, porque eu, né, não quero fazer dessa forma, e ver aqui, mas eu só posso fazer isso agora, né, e não ficar nesse lugar aqui, ó, de voltar para o passado. Então, todas as decisões estão sendo tomadas nesse instante. Então, que a gente não retorne a qualquer coisa, seja até dentro aqui da metafísica de Um Curso em Milagres. Muitas vezes a gente pega essas decisões que a gente vê que tem ali para tomar, e aí tu não tomou a decisão de olhar diferente naquele momento, sei lá, vem uma interpretação de raiva, né? A gente se irrita com as coisas aqui, vem ali uma situação, tu se irritou, né? Projetou ali a separação, né? Viu ali duas partes como se tivesse separados aqui. Então vem uma vontade, sei lá, de que alguma coisa seja diferente. Eu queria que alguma coisa fosse melhor para mim, não aconteceu do meu jeito. E aí eu penso que a culpa é do outro lá, mas não tem nada a ver com o outro, né? Tem a ver com as coisas que eu penso que eu quero aqui pra mim, que seriam melhor pra mim. Então, se naquele momento houve ali, né, uma projeção dessa individualidade, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ficar voltando aqui nesse, nossa, se eu tivesse decidido dessa forma, ó, teria acontecido tal coisa, não teria, sei lá, né? Fica vindo ramificações desse pensamento, um pensamento vai levando pro outro, e tu fica naquela bola de neve, ao invés de só lembrar nesse instante presente, tá, o que eu posso fazer agora, né, qual decisão eu posso tomar agora, diante dessas coisas que estão acontecendo aqui, para eu lembrar da verdadeira existência e não reforçar a ideia de um eu que teve escolhas no passado e que tem aparentes escolhas no mundo, a não ser lembrar que eu não estou no mundo, né, eu sou algo antes do mundo, eu sou a existência que está antes de tudo. Então, isso aqui é esse lembrete para a gente ir além disso. E aí, na lição do dia, a lição de hoje é a lição 303, que diz: hoje o Cristo Santo nasceu em mim. Vigiem comigo, anjos, vigiem comigo hoje. Que todos os pensamentos santos de Deus me cerquem e permaneçam comigo em quietude, enquanto nasce o Filho do Céu. Que os sons terrenos se calem e as cenas que estou habituado a ver desapareçam. Que Cristo seja bem-vindo onde Ele está em casa. E que Ele ouça os sons que compreende e só veja as visões que mostram o amor do seu Pai. Que ele não seja mais um estranho aqui, pois hoje ele nasceu
em mim novamente. Então, essa ideia de nascimento, né, que hoje o Cristo Santo nasceu, hoje o Cristo Santo nasceu em mim, é mais uma simbologia, né, inclusive trazida a partir desse tema especial, o que é a segunda vinda, né, a segunda vinda de Cristo. Né, a primeira vinda de Cristo é a ideia da extensão dessa fonte, né, Deus se estende para mais do mesmo, de si mesmo, né, se estende de si mesmo. Então, essa extensão de si mesmo, essa continuação dessa fonte, é o que é simbolizado como Cristo. Então, a primeira vinda de Cristo seria essa extensão, e essa ideia de segunda vinda de Cristo é a lembrança para essa consciência de que ela nunca deixou de ser Cristo, né? É só uma simbologia aqui trazida, ó, hoje o Cristo Santo nasceu em mim. Então, hoje eu relembro a minha verdadeira existência e sei que isso é assim e que não tem nada mudando na existência, nada nunca mudou, né? Por quê? Ninguém nunca nasceu e ninguém nunca morreu, né? Ninguém nunca vai e ninguém nunca veio e ninguém nunca vai voltar. Então, isso é assim agora, é a existência que está presente, e toda a ideia de separação, tudo que parece que houve, não houve. Isso é o Cristo Santo nasceu em mim. E essa ideia de anjos aqui, né? Anjos, vigiem comigo hoje. Né, que os pensamentos santos de Deus me cerquem. Então, que eu não coloque aqui as identificações com um ser separado, tudo que vem disso, né, todas as ideias equivocadas que surgem aqui, que essa vigilância seja aquilo que eu realmente sou, e isso vai partir da minha vontade, né, o nosso querer aqui, por essa vigilância, é o que vai trazer a mudança de percepção, porque a lembrança, ela tá aqui, presente, é como se assim, ó, a lembrança, ela nos foi dada por esse símbolo Espírito Santo, né, que é a lembrança de que nada real foi ameaçado. Então, essa mensagem já foi trazida. Agora, a aceitação, a vigilância a essa mensagem presente, isso é de cada um. Nessa ideia de que, né, a consciência se repartiu aqui em várias partes, cada parte precisa fazer a sua parte agora, né? Cada parte precisa se lembrar por si mesma de que a realidade não mudou. Então, essa vigilância não é realmente a ideia de anjos, né? Não tem realmente anjos e nem nada externo que esteja me lembrando, mas é só a minha vontade, o meu querer me manter nisso, né? O meu querer são os anjos, porque quando eu quero, né, tudo favorece para que essa lembrança aconteça. Então, essa é a experiência, né, para a gente colocar nesse dia de hoje, né, com essa intenção de se manter vigilante só a favor de Deus e do seu reino. É isso que vai manter aqui, né, essa diferença. Ou eu fico na paz de Deus, ou eu fico, né, dentro aqui das minhas interpretações e percepções de ser algo à parte de Deus. Então, a escolha nos é dada nesse exato momento, nesse exato instante. Então é isso. Até a próxima lição. Tchau, tchau.